Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para trazer, algo formativo e algo também instrutivo para cada um de vocês. Hoje, mais do que nunca, o mundo ele carece pela falta de conhecimento, ele carece pela ignorância no sentido de ir atrás do conhecimento. Hoje as pessoas preferem ficar com a opinião do que simplesmente com a verdade. Não é errado você ter a sua opinião, não é errado você falar aquilo que você pensa, porque todos nós, seres humanos, nós somos construtores de ideias, de pensamentos, algo que realmente fundamente aquilo que a gente pensa ou acredita. E eu vejo que o maior mal hoje da sociedade e da humanidade é basicamente não estudar, não buscar conhecimento e depois sair falando aos quatro ventos aquilo que pensa. E às vezes são pessoas até ignorantes no jeito de tratar certos assuntos. E nesse vídeo eu gostaria de tratar com vocês um assunto que é, mais uma vez, a chamada paternidade responsável. Esse tema, ele é um tema que ele gera um pouco de desgaste, ele é um tema que gera um pouco de polêmica, digamos assim, porque nem todo mundo tem a mesma compreensão. Mas vamos lá. Meus queridos, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu sou católico, apostólico, romano. E nessa igreja eu fui batizado. Nessa igreja eu fui inserido e ali pelo batismo eu me tornei filho de Deus. E pelo batismo nós demos início, ao primeiro sacramento da iniciação cristã e depois sucessivamente foram advindo os mais sacramentos. Eu fiz primeira comunhão, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira Eucaristia. Foi o padre Adelar, padre aqui de Sorocaba. Hoje ele é pároco, da Igreja da Rosa Mística, na Avenida Itavuvu. Um padre muito abençoado, um padre, graças a Deus, muito iluminado pelo Espírito Santo, um homem de extrema sabedoria. E quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu lembro até hoje o nome da minha catequista, da Lúcia, e foi um caminho de aprendizado. Depois vieram o sacramento do crisma e, enfim, eu recebi o sacramento do matrimônio. E nós sabemos que sacramento é algo muito, mas muito sério, é santo. Sacramento é o sinal de Deus, é a marca de Deus. Assim como o batismo, a Eucaristia, o crisma tem a sua importância, o matrimônio também tem. Só que uma das coisas que as pessoas se esquecem é de que o matrimônio adquirido dentro da igreja, ali com a bênção sacerdotal, onde o padre celebra, junto conosco, porque é o único sacramento que é onde é o casal que celebra, que faz acontecer esse sacramento, que na verdade não é o sacerdote, mas somos nós, que optamos por buscar na igreja essa bênção, a bênção de Deus para construirmos uma família. E nós sabemos que o matrimônio, ele tem dois sentidos, ele tem dois pilares. E vê se você aprende isso, para que depois você não venha falar besteira. Como eu tenho visto muita gente aí, quase que escrito na testa, que é católico, desculpa da palavra que eu vou usar, não quero usar um termo grosseiro, mas um católico de meia tigela, e aonde o abençoado não estuda, não se forma, mas o sacramento do matrimônio tem dois pilares. Que pilares são esses? Unitivo e procriativo. Nós sabemos que um casamento, ele tem esses dois pilares. E interessante que um dos juramentos que nós fazemos ali diante do sacerdote, e ali não é um momento que você não pode nem brincar, porque se você brincar ali o casamento ele é nulo,
uma das perguntas que o padre faz é: estás disposto a receber com gratidão, com afeto, os filhos que Deus lhe conceder? E aí, muita gente age no automático, né? Sim, eu aceito. Só que na prática, a coisa funciona diferente para algumas pessoas. As pessoas dizem sim, e lembrando, o sacerdote ali em persona Christi, ele representa nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está ali abençoando o seu matrimônio, na pessoa do sacerdote. Ele abençoa as alianças. Então uma coisa fica bem claro para nós, de que esse sim, ele foi um sim dado a Deus. E uma vez que esse sim foi dado a Deus, foi para Ele que você jurou fidelidade, foi para Ele que você jurou a união, o ser procriativo, a receber com gratidão os filhos que Deus lhe deste. E nós sabemos que a família construída, edificada, ela é a cédula mãe, a base da sociedade. E é importante nós falarmos sobre isso. Agora entra uma questão aqui. Por que eu estou abordando esse tema com vocês? Hoje eu sou casado, graças a Deus. Recebi o sacramento do matrimônio e hoje eu tenho 4 filhos. E todos os dias eu sou basicamente bombardeado de insinuações, de acusações, de brincadeiras bobas, com indiretas, dizendo que ter 4 filhos é muito pesado. Pessoas dizendo, emitindo suas opiniões, dizendo que nós devemos ter no máximo 2 filhos, porque a vida já é muito pesada. Aí tem alguns que vêm com a hipocrisia de dizer que antigamente a vida era mais fácil. Desculpa, mentira. A vida era a mesma coisa, não era mais fácil. E como ela não era mais fácil, as pessoas ficam aí tentando se justificar as suas opiniões. E isso é complicado. Porque não que isso me incomoda no sentido de mexer com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Não. A partir do momento que eu abracei a fé, a partir do momento que eu me tornei cristão, e como católico, se eu sou realmente católico, eu tenho a obrigação de conhecer a minha igreja, de conhecer o magistério, de conhecer a doutrina, de conhecer a palavra de Deus. Existe muita gente aí dando opinião. A igreja, ela existe há mais de 2000 anos de existência. Aí o cara não tem nem 40, 50, 60 anos de idade e acha que pode dar pitaco. Acha que pode chegar emitindo opinião, falando o como que deve ser o procedimento. Queridos, aprenda uma coisa. Toda família tem dificuldade. Todas. Quando não é dificuldade financeira, é dificuldade com os filhos, é dificuldade com o marido. Às vezes a dificuldade que você não passa com 4 filhos, porque é difícil criar, educar, sustentar, mas é a dificuldade que você passa com uma depressão, mas é a dificuldade que você passa com o marido alcoólatra, é a dificuldade que você passa com o marido que está no adultério. Toda família tem dificuldade. Às vezes você pode ser feliz por você ter 1 filho, 2 filhos. Só que a vida, por um outro lado, por um desequilíbrio, pesa de outra forma na tua vida. E eu e você hoje somos chamados a rever nossas opiniões baseadas naquilo que realmente ensina a igreja. Esse vídeo, ele não é somente um vídeo de reflexão, não é um vídeo de desabafo, mas é um vídeo instrutivo. Como católico apostólico romano, se você não conhece a tua igreja, se você não conhece os valores morais da tua igreja, vá estudar. Vá estudar. Ah, Marcelo, mas aqui você está dando uma chamada de atenção. Estou sim. É muito fácil você apontar o dedo
e ficar apontando e dizer quantos filhos uma pessoa deve ter. Você não conhece os bastidores, você não conhece a alegria que é ter uma casa onde você tem 4 crianças, 5 crianças, 6 crianças, e louvado seja Deus por aquele que tem até 10. Para mim não é motivo de preconceito. Filhos são bênção de Deus. A palavra de Deus em Eclesiástico, capítulo 3, vai dizer assim: Deus quis honrar os pais pelos filhos que lhe deste. Presta atenção nessa frase. Deus quis honrar os pais pelos filhos que lhe deste. Filho é bênção. A palavra de Deus vai dizer que no Salmo 138, que antes que foste formado no ventre da sua mãe, antes que você começasse a falar, eu já te conhecia. Ele conhece. Se você tem 2 filhos, já estava no plano de Deus. Se você tem 10 filhos, já estava no plano de Deus. Porque filhos são bênçãos. E o interessante é que cada filho, ele é único, ele é exclusivo, ele tem uma identidade própria. Ninguém é igual a ninguém. Mas o que mais me incomoda quando eu vejo, quando uma roda de pessoas, se for amigos ou amigas, quando alguém pergunta, né? Ah, mas você pretende ter mais filhos? Aí tem aquelas pessoas que já tomam partido falando: não, você não pode ter mais filho, imagina, que besteira é essa? Ter filhos no dia de hoje é loucura. Loucura é o que você está falando. Loucura é o que você está opinando sem conhecimento prévio. Isso é loucura. De você achar que você pode dizer que a igreja errou. Porque indiretamente, a partir do momento que você fala que nós devemos ter isso de filhos ou aquilo, tal, não temos que ser tão generosos assim com Deus, desculpa, porque o ensinamento da igreja não é esse. Então, se ele não é esse, você se diz católico, comunga na missa, vai lá na igreja, mas você é contra esse pensamento da igreja, a moral da igreja, desculpa. Eu pergunto para você, que diabo de católico você é? Desculpa de falar isso aqui no vídeo abertamente. A partir do momento que eu me intitulo, eu sou cristão, eu sou um outro Cristo, eu tenho que dar testemunho. Queridos, eu vou fazer não é um desabafo, mas uma colocação. Realmente a vida não é fácil. 4 crianças chorando ao mesmo tempo, brigando, gritando. Fase de criança. Mas uma coisa que as pessoas se esquecem é que criança cresce. E elas crescendo, muitas coisas nós vamos olhar para trás e sentir saudade. Eu tenho certeza no meu coração, na minha família somos em 3 irmãos. 4, que um está no céu. O Marcos foi o primeiro, depois veio a minha irmã, depois o meu irmão, no caso veio eu, depois o meu irmão. Mas eu tenho certeza que mãe e pai têm saudade do tempo que quando eles eram criança. Aonde eles tinham o controle, o domínio sobre os filhos. E eu sei que pai e mãe gostariam de fazer tudo pela vida de um filho, corrigir as escolhas erradas que ele já possa ter feito. Os pais são pais. Não importa o que você já viveu, vem vivendo, pai é pai e pronto. E engraçado que filho para os pais, ele nunca cresce, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Reveja os seus conceitos, sua opinião. Não seja hipócrita. Deixa as pessoas serem aquilo que elas escolheram ser. Ninguém faz as coisas simplesmente pela cabeça. Ah, mas é loucura. A sabedoria de Deus é loucura nessa terra. Nessa terra, o que é de Deus não é aceito. E eu tenho pena, de verdade. Não ia nem tocar nesse ponto, porque é um ponto espinhoso. Mas aí entra o livre-arbítrio, né? Cada um faz a sua vida o que você bem querer. Pessoas que preferem ser pais de pet. Atribuindo, digamos, todo um tratamento, todo um cuidado que poderia se estar dando a um filho. Mas é que a geração de hoje não quer sacrifício, não quer perder noite de sono. Gente,
o matrimônio, o casamento, a família, é o maior canal que Deus permite a gente ter para a gente chegar à santidade. E a santidade não se chega sem sofrimento. Santidade não se chega sem luta. Santidade não se chega sem lágrimas. Santidade não se chega sem derramar suor de sangue. A nossa primeira vocação, qual que é a sua primeira vocação? Ser santo. A sua primeira vocação é ser santo, é ser um com o Senhor. Só que daí o que acontece? Nós temos que entender que no céu só entra quem é santo. Dificilmente alguém vai entrar automaticamente de forma direta no céu sem passar pelo purgatório. Claro que quem sou eu, longe de mim, querer julgar isso. Existem pessoas, sim, que você vê em vidas que elas levam uma vida de santidade, enquanto outras optaram por viver uma vida cômoda, uma vida sem sofrimento. Desculpa, mas tem gente que tem uma implicância com criança, que criança não pode brincar, não pode bagunçar, não pode riscar, não pode isso. Gente, onde tem criança tem marcas. Onde tem criança tem bagunça, e aonde tem bagunça, só para você dizer uma coisa para você, claro que uma bagunça saudável, que é uma bagunça de criança, ali existe vida, ali existe vida. Se existe uma coisa que é uma tristeza, é uma casa vazia. Uma casa onde você olha para o lado, você vê tudo em ordem, tudo em ordem, só tem um detalhe. É uma casa que não tem vida nenhuma. É uma casa que não tem alegria. Você precisa ficar saindo, correndo atrás de pessoas, sair para fora, porque você não aguenta viver no seu espaço 24 horas sozinho. Porque sua casa é triste. Nem você quer ficar nela. Chega final de semana, você quer sair correndo. Eu não. Eu estou na minha casa, no meu espaço pequeno. Eu quero ficar com meus filhos. Quero ficar com a minha esposa, fico a semana inteira fora. Quero poder desfrutar daquilo que Deus me deu. Mas tem gente que não sabe viver sozinha. E se vive sozinho, se vive procurando coisas para fazer, porque não se encontrou. Pensa nisso, meu querido. Antes de você dar opinião, estuda. Vai estudar. Não fica falando besteira. A sua opinião não vai mudar a opinião de quem é realmente cristão. Filhos são bênçãos de Deus. E eu digo para você que tem medo de ter filhos, eu digo para você que casou, tenha filhos. Quantos filhos eu devo ter, Marcelo? Quantos Deus permitir que você tenha. Ah, Marcelo, mas é difícil, é duro. Nós vamos passar às vezes necessidade, não tem problema, querido. Necessidade. Quando você tem irmãos verdadeiros à sua volta, uma família verdadeira, você tem amigos, você tem colegas, você tem... Deus vai encaixando todas as coisas e vai permitindo que um vai se ajudando ao outro e todos vão colaborando pela edificação da sua casa. Deus é providente. Se Deus alimenta as aves do céu, os animais do campo, quem dirá nós que somos filhos? Se eu fosse parar aqui para narrar e contar as experiências de providência de Deus na minha vida, nós ficaríamos aqui o dia inteiro contando. Tem gente que olha uma dificuldade financeira, tem gente que olha para uma dificuldade com os filhos, e as pessoas têm a cara de pau de dizer, fulano de tal está se lascando, fulano de tal está sofrendo, fulano de tal está penando. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu escolhi o caminho da família. Eu escolhi o caminho da santidade. Agora me fala, existe santidade sem cruz? Me responda isso. Existe santidade sem derramamento de sangue? Existe santidade sem renúncia? Existe santidade se você não escolher pelo caminho da porta estreita? Não, não existe. Então não seja um demônio na vida das pessoas que escolheram viver a graça de Deus, da providência de Deus. É difícil? É.
Se você não pode ajudar, só reze, ore, clame a Deus, peça a Deus. Não julgue as pessoas. Não julgue. Deus, Ele é Pai e Ele é misericórdia. Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Meus queridos, o vídeo não vai ficar muito longo, tá? Mas Deus abençoe vocês aí. Forte abraço. Que realmente você possa refletir. Esse vídeo, se você quiser compartilhar, compartilhe. Deixa seu like aí, comente. Qual que é a sua opinião sobre a paternidade responsável? Claro que eu vou respeitar a sua opinião, porque a sua opinião ela é baseada naquilo que você conhece, naquilo que você estudou. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.